Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se inscreva no nosso canal aí para dar uma força pra gente. A gente tem bastante audiolivros aí. Sempre procuramos adquirir mais e trazer. Se você quer um livro específico, deixe nos comentários aí. Eu tento ir atrás assim que possível. Se gosta do nosso trabalho aí, deixa o like. Se quiser dar um apoio pra gente também, temos Pix, seja membro. Fica tudo aí na descrição do canal ou na descrição dos vídeos também. E vamos lá, vamos para mais um capítulo. Capítulo 49. Para Boanda. Não tiveram grandes problemas para embarcar o grupo de homens, mulheres e crianças. Em momento algum, Ninaeve precisou esclarecer para o capitão Neres que ele iria arrumar lugar para todos e, a despeito de quanto ele achasse que fosse cobrar, ela sabia exatamente quanto pagaria pelas passagens daquela gente até Boanda. Claro que talvez tivesse ajudado um pouco quando pediu discretamente a Uno para mandar os Shienaranos fazerem alguma coisa com suas espadas. 15 homens de rostos duros e trajes grosseiros, todos com coques nas cabeças raspadas, sem falar nas manchas de sangue, lubrificavam e afiavam lâminas e gargalhavam quando um deles se lembrava de como o outro quase havia tido o corpo atravessado por um espeto, feito um carneiro. Bem, o efeito que eles surtiam foi bastante promissor. Ninaeve contou o dinheiro na mão do homem e, se aquilo lhe doía, bastava recorrer à memória daquelas docas de Tanchico para continuar contando. Neres tinha razão em um aspecto. Aquela gente não parecia ter muitas moedas. Eles precisariam de todo e qualquer tostão que tivessem. Elaine não tinha o direito de perguntar naquele tom de voz enjoativamente doce se Ninaeve estava com dor de dente. A tripulação correu sob os gritos de comando de Neres para zarparem, enquanto as últimas pessoas ainda embarcavam aos trancos e barrancos, carregando seus pertences miseráveis. Aqueles que ainda tinham algo além dos farrapos que vestiam. Na verdade, eles lotaram até mesmo aquela embarcação robusta, de modo que Ninaeve começou a se perguntar se Neres também estivera certo a esse respeito. Porém, tamanha era a esperança que brotava em seus rostos assim que firmavam os pés no convés, que ela ficou envergonhada por pensar naquilo. E, quando descobriram que ela pagara suas passagens, todos se amontoaram em torno dela e lutaram para lhe beijar as mãos ou a barra da saia, gritando agradecimentos e bênçãos, alguns com lágrimas escorrendo pelas bochechas sujas, tanto homens quanto mulheres. Nineve desejou afundar entre as pranchas sob seus pés. Os convéses fervilhavam quando os remos entraram em ação e as velas foram içadas, e Samara começou a sumir antes que ela pudesse pôr fim naquele coro de agradecimentos. Se Elaine e Birgit tivessem dito uma só palavra, teria-lhes dado um peteleco que as faria rodar o navio 2 vezes. 5 dias haviam se passado desde que embarcaram no Serpente do Rio. 5 dias descendo as lentas curvas do Eldar, sob um sol de assar e noites não muito mais frescas. Nesse interim, algumas coisas mudaram para melhor, mas a viagem não começou bem. O primeiro problema da jornada foi a cabine de Neres na popa, a única acomodação no navio, tirando o convés. Não que o capitão estivesse relutante em se mudar. A pressa do homem, calças, casacos e camisas jogados nos ombros e balançando de um enorme chumaço que trazia nos braços, a caneca de barbear em uma das mãos, a lâmina na outra, fez Ninaeve olhar feio para Tom, Juilin e Uno. Uma coisa era usá-los quando decidisse, e outra bem diferente era eles tomarem conta dela, sem ela saber. Seus rostos não poderiam estar mais neutros, ou seus olhos mais inocentes. Elaine resolveu citar mais um dos ditados de Line. Uma saca aberta não esconde nada, e uma porta aberta esconde muito pouco. Mas um homem de expressão aberta com certeza está escondendo alguma coisa. No entanto,
Qualquer que fosse o problema que os homens pudessem se tornar, a questão agora era a própria cabine. O local cheirava a mosto e mofo, mesmo com as minúsculas janelinhas abertas, que deixavam pouca luz entrar nos, canto, nos cantos úmidos. Cantos era a palavra. A cabine era pequena, menor que o carroção, e a maior parte do espaço era ocupado por uma mesa pesada, uma cadeira de encosto alta presa ao chão, e pela escada que levava ao convés. Um lavatório construído junto à parede, com um cântaro encardido, uma tigela e um espelho estreito empoeirado, atulhavam ainda mais o aposento e complementavam a mobília, exceto por algumas prateleiras vazias e cabides para pendurar roupas. As vigas do teto eram baixas, na altura de suas cabeças, e só havia uma cama, mais larga do que a onde vinham dormindo, mas não largo bastante para as duas. Alto como era, Neres parecia estar morando em uma caixa. O homem com certeza não abria mão de uma única polegada que pudesse ser entupida de carga. Ele chegou a samar à noite? Resmungou Elaine, aliviando-se do peso das trouxas e pondo as mãos na cintura ao olhar em volta com um ar insatisfeito. E queria ir embora à noite. Escutei quando ele falou para um dos seus homens que pretendia passar a noite navegando, independentemente da vontade das mocinhas. Parece que viajar à luz do dia não é muito do gosto dele. Pensando nos cotovelos e nos pés frios da outra mulher, Nineve se perguntou se não ficariam melhor dormindo lá em cima com os refugiados. Do que você está falando? O sujeito é contrabandista, Nineve. Com este navio? Nineve largou as trouxas, deixou a algibeira em cima da mesa e se sentou na beirada da cama. Não ia dormir no convés. A cabine podia até feder, mas poderiam arejá-la, e se a cama era apertada, ao menos tinha um colchão grosso de penas. O navio balançava, sim, e de um jeito incômodo. Era melhor usufruir de todo o conforto possível. Elaine não tinha como expulsá-la dali. Está mais para um barril. Vamos ter sorte se chegarmos a Boanda em 2 semanas. Só a luz sabe quanto tempo mais até Salidar. Nenhuma delas sabia de fato quão longe era Salidar, e ainda não era hora de tocar no assunto com o capitão Neres. Tudo se encaixa, até o nome. Serpente do Rio. Que comerciante honesto daria esse nome ao seu barco? Bem, e se ele for? Não seria a primeira vez que tiraríamos proveito de um contrabandista. Elaine ergueu as mãos desesperada. Sempre pensava que obedecer à lei era importante, independentemente de quão tola fosse tal lei. Tinha mais em comum com Galad do que gostaria de admitir. Quer dizer que Neres as chamara de mocinhas? A segunda dificuldade foi encontrar lugar para os demais. O Serpente do Rio não é uma embarcação muito grande, nem larga, e, contando todos, havia bem mais que 100 pessoas a bordo. Um espaço precisava ser ocupado pela tripulação trabalhando com os remos e cuidando dos cordames e das velas, e isso não deixava muito chão para os passageiros. Não ajudava nada o fato de os refugiados se manterem o mais longe possível dos Shenaranos. Parecia que já tinham estourado sua cota de homens armados. Mal havia espaço para todos se sentarem e não havia como se deitar. Ninaive abordou Neres logo de cara. Essa gente precisa de mais espaço, especialmente as mulheres e as crianças. Como você não tem mais cabines, vamos ter que usar o porão. O rosto de Neres ficou sombrio. Com o olhar fixo à frente, à cerca de uma passada à esquerda dela, o homem O homem grunhiu. Meu porão está cheio de cargas valiosas. Cargas muito valiosas. Será que os fiscais reais patrulham esse trecho do Elder? Ponderou Elaine, então despreocupado, encarando as margens arborizadas dos 2 lados. O rio só tinha algumas centenas de passadas de largura naquele trecho, bordejado por uma lama negra e seca e um barro amarelo. Guialdan de um lado, a Madícia do outro.
Pode parecer estranho um porão cheio de produtos do sul e você indo para o sul. Claro que é provável que você tenha todos os documentos mostrando onde pagou os impostos. E você poderia explicar que não descarregou por causa dos problemas em Samara. Ouvi falar que os fiscais são mesmo bem compreensivos. Com os cantos da boca curvados para baixo, o homem continuou sem olhar para nenhuma das duas. E foi por esse motivo que o sujeito não pôde ver direitinho quando Tom abanou as mãos vazias, fez um floreio e de repente rodopiou um par de facas entre os dedos antes de fazer uma delas desaparecer. Só estou praticando, comentou o menestrel, alisando o bigode comprido com a outra lâmina. Gosto de manter algumas de minhas habilidades. Gosto de manter afiadas algumas de minhas habilidades. O corte no couro cabeludo branco e o sangue fresco no rosto, somados a uma ferida manchada de sangue em um dos ombros do casaco e rasgões por todas as outras partes, faziam-no parecer muito vilanesco, menos quando comparado a Uno. O sorriso cheio de dentes do Shenarano não tinha nenhum humor e dava uma imagem infeliz à longa cicatriz e ao novo corte que lhe descia pelo rosto, vermelho e cru. Comparado a isso, o feroz olho carmesim do tapa-olho quase empalidecia. Neres fechou os olhos e soltou um longo suspiro. As portinholas se abriram e caixotes e barricas foram jogados no rio, alguns pesados, a maioria leve e cheirando a especiarias. Neres se encolhia toda vez que a água do rio encobria algo. O homem se animou, se é que podia dizer algo do tipo a respeito dele, quando Ninaeve ordenou que rolos de seda, tapetes e fardos de belas peças de lã fossem deixados ali embaixo. Até ele perceber que a intenção era que tudo aquilo fosse feito de cama. Se seu rosto estivera amargo antes, àquela altura poderia ter coalhado um balde de leite no cômodo ao lado. Durante todo o processo, Neres não deu um pio. Quando mulheres começaram a içar baldes de água com cordas para lavar seus filhos ali mesmo, no convés, o homem caminhou apressado até a popa, os punhos cerrados às costas, e se pôs a encarar os últimos caixotes, ainda flutuando, que iam ficando para trás. De certa forma, foi a atitude peculiar de Neres com relação a mulheres que começou a atenuar o veneno da língua ácida de Elaine e de Bridget. Pelo menos foi como Ninaeve enxergou. Ela própria mantivera a sua serenidade habitual, claro. Neres não gostava de mulheres. A tripulação falava rápido quando precisava conversar com qualquer mulher, e sempre o fazia dando olhadelas na direção do capitão, até poderem voltar apressados a seus afazeres. Um sujeito que parecesse à toa por um instante logo ouvia o rungido de Neres mandando-o cumprir alguma tarefa. Caso esse sujeito trocasse duas palavras com qualquer pessoa que usasse saias. Os comentários apressados e as advertências murmuradas tornavam as opiniões de Neres perfeitamente claras. Mulheres representavam altos gastos para um homem. Engalfinhavam-se feito gatos de rua e causavam problemas. Toda e qualquer agrura que um homem enfrentasse era culpa, de um jeito ou de outro, de uma mulher. Neres esperava que metade delas estivesse rolando no convés aos tapas, antes do primeiro pôr do sol. Todas flertariam com sua tripulação e provocariam discussões, isso quando não causassem brigas. Se pudesse ter expulsado para sempre todas as mulheres de seu navio, talvez ficasse feliz. Se pudesse tê-las tirado da sua vida, teria ficado em êxtase. Ninaeve jamais encontrara um tipo assim. Claro, já ouvira homens resmungarem sobre mulheres e dinheiro, como se eles não gastassem moedas por aí feito água. Homens não tinham cabeça para dinheiro, eram piores até que Elaine. E já os ouvira atribuir vários problemas às mulheres, normalmente quando eles próprios eram os culpados. Mas Ninaeve era incapaz de se lembrar de algum dia ter conhecido um homem que de fato não gostasse de mulheres. Foi uma surpresa descobrir que Neres tinha uma esposa e uma horda de filhos em Eboldar, mas não surpreendeu nada saber que ele só ficava em casa
por tempo suficiente para realizar um novo carregamento. O homem não queria nem falar com mulheres. Era simplesmente estarrecedor. Às vezes, Ninaev se pegava olhando para ele de soslaio, da forma como o faria para algum animal exótico. Bem mais estranho que um Sredit ou qualquer outra coisa do conjunto itinerante de Luca. Naturalmente, não havia como Elaine ou Birgit descarregarem sua raiva perto dos ouvidos dele. O revirar de olhos e o modo como o Tom e os demais se entreolhavam já era ruim o bastante. Eles ao menos faziam algum esforço para disfarçar. A satisfação explícita de Neres de ter suas ideias ridículas confirmadas. Ele certamente tiraria essa conclusão. Teria sido insuportável. O homem as deixava sem escolha que não fosse engolir a própria acidez e sorrir. Jane, Ninaev teria adorado dar uma palavrinha com Tom, Uno e Juilin, longe dos olhos de Neres. Eles estavam voltando a esquecer seus lugares, esquecer que deveriam obedecê-la. Os resultados não importavam, eles deveriam esperar. E, por alguma razão, os homens passaram a atormentar Neres com comentários morbidamente animados sobre rachar cabeças e cortar gargantas. Porém, o único lugar em que Neres não botava o pé era na cabine. Nenhum deles era um homem tão grande, embora Tom fosse alto e Uno relativamente largo. Mas amontoados ali, ficariam perto demais por conta do espaço minúsculo e olhariam muito de cima. Isso não ajudaria em nada o esporro que pretendia dar neles. Dê a um homem uma chance de se agigantar e ele teria metade da batalha ganha. Então Ninaev tratou de fazer uma cara agradável. Ignorou as expressões assustadas de Tom e Juilin, os olhares incrédulos de Uno e Hagan, e tirou proveito do bom humor superficial que as outras mulheres haviam sido forçadas a adotar. Conseguiu continuar sorrindo mesmo ao se dar conta do porquê de as velas estarem tão infladas e das margens ondulantes do rio passarem tão rápido naquela tarde, tão velozes quanto um cavalo em pleno trote. Neres ordenara que os remos fossem recolhidos e armazenados ao longo dos corrimãos. Parecia quase feliz. Quase. Uma ribanceira baixa de barro corria por toda a margem de Amadícia. No lado de Gialdan havia uma tira larga de juncos entre rios e árvores, em sua maioria marrons, onde a água recuara. Samara ficava a apenas algumas horas rio acima. Você canalizou, disse Elaine para Ninaev entre dentes. Ela enxugou o suor do rosto com o dorso na mão e resistiu ao ímpeto de espirrá-lo no convés que balançava suavemente. Outros passageiros haviam recuado algumas passadas para longe delas duas e de Birgit. Mas, ainda assim, Ninaev manteve a voz baixa e mais afável que pôde. Seu estômago parecia se remexer quase tão rápido quanto o barco avançava, o que não ajudava a melhorar seu humor. Este vento é obra sua. Ela esperava que houvesse um funcho vermelho suficiente na algibeira. A julgar pelo semblante tranquilo e pelos olhos amendoados de Elaine, leite e mel deviam ter jorrado de sua boca quando disse: Você está parecendo uma lebre assustada. Controle-se. Samara está milhas atrás de nós. Ninguém sentiria nada com toda essa distância. Ela teria que estar aqui no navio para saber. Eu fui bem rápida. Ninaev achou que seu rosto poderia rachar caso sustentasse o sorriso por mais tempo. Mas, com o canto do olho, via Neres examinando os passageiros e balançando a cabeça. Com a raiva que sentia naquele momento, também via o resíduo já quase dissipado da tessitura da outra mulher. Interferir no clima era como rolar uma pedra ladeira abaixo. A coisa tendia a continuar do modo como começara. Quando acabava saindo do prumo, como aconteceria mais cedo ou mais tarde, era preciso consertar. Mogdin talvez sentisse uma tessitura daquele tamanho se estivesse em Samara, mas com certeza não bem o suficiente para localizá-la. A própria Ninaev era páreo para Mogdin em força bruta,
e se não era forte o bastante para fazer algo, parecia seguro afirmar que abandonada também não era. E Ninaeve queria, sim, viajar o mais rápido possível. Naquele momento, ficar confinada naquele cubículo com as outras duas um dia a mais que o necessário a atraía tanto quanto dividir a cabine com Neres. Nesse sentido, um dia extra na água não era nada para se ansiar. Como um navio conseguia se deslocar daquela maneira em um rio que parecia tão plácido? Manter o sorriso estava começando a deixar seus lábios doloridos. Você deveria ter perguntado, Elaine. Você sempre sai fazendo as coisas sem perguntar, sem pensar. Já passou da hora de se dar conta de que, se você cair em um buraco por ter saído correndo às cegas, sua velha babá não vai aparecer para pegá-la no colo e lavar seu rosto. A última palavra, os olhos de Elaine estavam tão arregalados quanto uma xícara de chá, e os dentes à mostra pareciam prontos para tentar uma mordida. Bridget as conteve com as mãos, inclinando-se para a frente e sorrindo tanto que parecia envolta até o pescoço em alegria. Se vocês não pararem com isso, vou enfiar a cabeça das duas no rio para dar uma esfriada. Vocês estão se comportando feito garçonetes de Chago com Vasca e Bernal. Rostos suados congelados, com expressões simpáticas. As três saíram caminhando em direções diferentes, se afastando uma da outra para o mais longe que o navio permitia. Quase ao pôr do sol, Ninaeve ouviu Hagan dizer que ela e as demais deviam estar bastante aliviadas por deixarem Samara, pela forma como praticamente gargalhavam uma no ombro da outra, e os outros homens pareciam concordar. Mas o restante das mulheres a bordo as observava com rostos demasiado inexpressivos. Elas identificavam problemas de cara. Pouco a pouco, no entanto, aquele problema acabou se dissipando. Ninaeve não tinha certeza de como. Talvez os semblantes agradáveis que Elaine e Bridget passaram a estampar tenham contaminado as duas, mesmo a contragosto. Talvez o ridículo de tudo aquilo, de tentar manter um sorriso amigável no rosto enquanto trocavam palavras amargas, tenha ficado mais e mais evidente. O que quer que fosse, ela não podia reclamar das consequências. Devagarinho, dia a dia, as palavras e os tons de voz começaram a condizer com os sorrisos, e vez ou outra, uma delas parecia até constrangida ao se lembrar de como andara se comportando. Ninguém pensou em pedir desculpas, claro, o que Ninaeve entendia bem. Se estivesse sendo tão tola e perversa quanto as duas, certamente não iria querer lembrar ninguém disso. As crianças também tiveram seu papel na restauração do equilíbrio de Elaine e Bridget. Embora esse processo tenha começado quando Ninaeve tratou das feridas dos homens naquela primeira manhã no rio. Ela buscou sua algibeira cheia de ervas e preparou emplastros e ungüentos e fez curativos em cortes. Essas feridas a deixavam com raiva suficiente para curar. Doenças e machucados sempre despertavam sua raiva. E ela fez isso em alguns dos piores casos, apesar de ter precisado tomar cuidado. Machucados desaparecendo desencadeariam conversas, e só a luz sabia o que Neres faria se pensasse que havia uma Aes Sedai a bordo. Era muito provável que mandasse um homem em um bote a Amadícia na calada da noite, para tentar fazê-las serem presas. Na verdade, a notícia poderia ter feito alguns refugiados se jogarem no rio. No caso de Uno, por exemplo, ela esfregou um pouco de óleo de raiz marda no ombro ferido, pincelou um bocadinho de pomada de cura-tudo no corte fresco que descia pelo rosto. Não havia por que gastar muito em nenhum dos dois casos, e enfaixou a cabeça até ele mal conseguir mexer a mandíbula. Tudo isso antes de curá-lo. Quando o homem arquejou e se debateu, ela disse com rispidez: "Não se comporte como um bebê. Eu nunca pensei que uma dorzinha de nada fosse incomodar um homem tão grande e forte. Agora trate de não mexer em nada disso. Se encostar um dedo nelas nos próximos 3 dias, vou lhe dar uma dose de algo que você não vai esquecer tão cedo."
O homem aqueceu devagar, encarando-a com tanta confusão que ficou claro que não sabia o que ela tinha feito. Se ele percebesse, quando enfim retirasse as bandagens, com sorte ninguém mais se lembraria exatamente de quão feio era o corte, e Uno deveria ter juízo suficiente para manter a boca fechada. Depois que Ninaeve começou, foi natural continuar e tratar o restante dos passageiros. Poucos refugiados não apresentavam arranhões e machucados, e algumas das crianças demonstravam sinais de febre ou vermes. Essas ela podia curar sem preocupações. Crianças sempre faziam estardalhaço quando tomavam doses de qualquer coisa que não tivesse gosto de mel. Se contassem para as mães que tinham sentido coisas estranhas, era porque crianças tinham imaginação fértil. Ninaeve nunca se sentira muito confortável com crianças. Verdade, queria ser mãe dos filhos de Lã. Parte dela queria. Crianças conseguiam fazer a bagunça a partir do nada. Pareciam ter o hábito de fazer o contrário do ordenado assim que se virava as costas, só para verem como os adultos reagiriam. Contudo, ela se viu acariciando o cabelo escuro de um garoto que não passava de sua cintura e que lhe encarava feito uma coruja com reluzentes olhos azuis. Eram muito parecidos com os olhos de Lã. De início, Elaine e Bridget se juntaram a ela só para ajudar a manter a ordem, mas, de um jeito ou de outro, também acabaram sendo atraídas para junto das crianças. Estranhamente, Bridget não parecia nem um pouco desajeitada com um garoto de 3 ou 4 anos agarrado de cada lado da cintura e uma roda de crianças lhe cercando enquanto cantava alguma música boba sobre animais dançantes. E Elaine distribuía o conteúdo de um saco, balas doces vermelhas. Só a Luz sabia onde conseguir aquilo e por quê. Não demonstrou a menor culpa quando Ninaeve a flagrou colocando uma delas na boca. Apenas sorriu, puxou com delicadeza o dedo de uma garotinha de dentro da boca e o substituiu por outra bala. As crianças riam como se estivessem reaprendendo a fazer aquilo e se aconchegavam com tanta facilidade nas saias de Ninaeve, Elaine ou Bridget, quanto nas das mães. Era muito difícil manter qualquer mau humor naquelas circunstâncias. Ninaeve foi incapaz de se obrigar a fazer seu estudo do Adam na privacidade da cabine. A mulher parecia mais convencida do que nunca de que o bracelete, o colar e a correia criavam uma forma estranha de união. Ninaeve chegou até a sentar 1 ou 2 vezes com ela. A mera visão daquele objeto vil era o bastante para deixá-lo em condições de abraçar Saidar e acompanhar o estudo. As histórias dos refugiados vieram à tona, claro. Famílias separadas, perdidas ou mortas. Fazendas, lojas e ofícios arruinados, conforme as ondas de problemas do mundo se espalharam, comprometendo o comércio. As pessoas não tinham como comprar quando não podiam vender. O profeta fora apenas o último tijolo que fez o eixo da carroça se partir. Ninaeve não falou nada quando viu Elaine entregar um marco de ouro para um sujeito de cabelo grisalho, que esfregou a testa enrugada e tentou beijar sua mão. Ela logo aprenderia como o ouro sumia rápido. Além do mais, a própria Ninaeve também ofertara algumas moedas. Bem, talvez mais que só algumas. Todos os homens, exceto 2, eram grisalhos ou quase calvos, com rostos coriáceos e mãos cheias de calos do trabalho. Os mais jovens que não haviam sido arregimentados pelo profeta foram incorporados ao exército. Os que recusaram a uma ou outra coisa tinham sido enforcados. A dupla mais jovem, pouco mais que garotos, na verdade, e Ninaeve duvidava que algum deles já se barbeasse com regularidade, tinha expressões assustadas, e ambos se encolhiam de um dos Shenaranos, se um dos Shenaranos olhasse para eles. Às vezes, os homens mais velhos falavam sobre recomeçar, encontrar um pedaço de terra para arar ou retomar seus comércios. Mas o tom de suas vozes indicava que se tratava mais de blefes e bravatas do que de esperanças reais. Na maior parte do tempo, conversavam calmamente sobre suas famílias, uma esposa perdida,
filhos e filhas perdidos, netos perdidos. Todos pareciam perdidos. Na segunda noite, um sujeito com orelha de ábano que parecia o mais entusiasmado em meio ao grupo triste, simplesmente desapareceu. Quando o sol surgiu, o homem havia sumido. Podia ter nadado até a margem. Ninaeve esperava que sim. Foram as mulheres, porém, que conquistaram seu coração. Não tinham mais perspectivas que os homens, nem mais certezas, mas a maioria carregava fardos maiores. Nenhuma estava acompanhada do marido, ou mesmo sabia se ele ainda estava vivo, mas as responsabilidades que lhes pesavam nos ombros também as faziam seguir em frente. Nenhuma mãe determinada era capaz de desistir. No entanto, até as que não tinham filhos pretendiam ir em busca de um futuro. Todas tinham pelo menos uma nesga de esperança que os homens apenas fingiam ter. 3 delas mexeram especialmente com Ninaeve. Nicola tinha mais ou menos sua idade e altura. Era uma tecelã esbelta de cabelo escuro, olhos grandes e que pretendia se casar. Até que seu Hiram metera na cabeça que o dever de seguir o profeta, seguir o dragão renascido, o chamava. Casaria-se com ela assim que cumprisse seu dever. O dever era algo muito importante para Hiram. Ele teria sido um marido e um pai bom e correto, dizia Nicola. Só que a ideia na cabeça dele não adiantou muito quando alguém a partiu ao meio com um machado. Nicola não sabia quem nem porquê, só que precisava ficar o mais longe possível do profeta. Em algum lugar por aí tinha que existir um local onde não havia matanças, onde não estaria sempre com medo do que poderia haver na próxima esquina. Marigan, alguns anos mais velha, já fora rechonchuda, mas o vestido marrom puído estava folgado e seu rosto embotado parecia exausto. Os 2 filhos, de 6 e 7 anos, encaravam o mundo em silêncio com olhos enormes. Agarrados um ao outro, davam a impressão de estar apavorados com tudo e com todos, até com a própria mãe. Marigan trabalhara com curas e ervas em Samara, apesar de ter ideias esquisitas sobre ambas as coisas. Não era de se surpreender, na verdade. Uma mulher que oferecia curas com amadice e mantos brancos logo do outro lado do rio precisava ser discreta. E, desde o princípio, ela tivera que aprender tudo sozinha. Tudo que Marigan sempre quis fazer foi curar doenças, e afirmava tê-lo feito bem, embora não tivesse sido capaz de salvar o marido. Os 5 anos desde a morte dele haviam sido difíceis, e a chegada do profeta de certo não a ajudara nem um pouco. Quadrilhas que caçavam a Sedai obrigaram-na a se esconder depois que ela curara a febre de um homem, e os boatos começaram a dizer que ela o ressuscitara. Isso dava mostra de quão pouco a maioria das pessoas sabia a respeito das Aes Sedai, já que a morte estava além do poder da cura. Até Marigan parecia pensar o oposto. Assim como Nicola, a mulher não sabia para onde estava indo. Uma aldeia em algum lugar, ela esperava, onde pudesse voltar a administrar suas ervas em paz. Areina era a mais jovem das 3, dona de olhos azuis confiantes, em um rosto com machucados roxos e amarelos, que claramente não vinha de Gialdan. Suas roupas, ao menos, deixavam isso bem claro. Um casaco curto escuro e calças volumosas não muito diferentes das de Birgit. Eram tudo o que ela possuía. Ela não contava exatamente de onde era, mas estava aberta a falar sobre os caminhos que a tinham levado ao Serpente do Rio. Pelo menos em parte. Ninaeve precisou deduzir alguns pontos. A Areina tinha ido à ilha com a intenção de trazer o irmão mais novo para casa, antes que ele fizesse o juramento para se tornar um caçador da trombeta. Com milhares de pessoas na cidade, entretanto, ela não chegara a encontrá-lo, mas, de alguma forma, acabou ela mesma fazendo o juramento, tomando a decisão de sair para ver o mundo, mesmo sem acreditar que a trombeta de Valéria de fato existia,
em parte na esperança de que, em algum lugar, encontraria o jovem Will e o levaria de volta para casa. As coisas tinham ficado difíceis desde então. A Arene não relutava muito em conversar, mas fazia um enorme esforço para melhorar as situações. A mulher fora expulsa de diversas aldeias, roubada em uma ocasião e agredida em várias outras. Ainda assim, não tinha a intenção de desistir, de procurar refúgio ou uma aldeia pacífica. O mundo ainda existia, e a Arena pretendia encará-lo de frente. Não que ela colocasse as coisas dessa maneira, mas Ninaeve sabia que era isso que ela queria dizer. Ninaeve também sabia muito bem por que aquelas três foram as que mais a emocionaram. Cada uma das histórias poderia ser o reflexo de um fio da própria vida. O que ela não entendia direito era por que gostava mais de Arena. Analisando uma coisa e outra, Ninaeve achava que quase todos os problemas da mulher advinham da língua solta. Ela dizia às pessoas exatamente o que pensava. Não podia ser coincidência ela ter sido expulsa de uma aldeia tão rápido que tivera de deixar o cavalo para trás, logo depois de ter chamado o prefeito de maluco com cara de idiota e dito para algumas aldeãs que faxineiras esqueléticas não tinham direito de questionar por que ela estava viajando sozinha. Isso era só o que ela admitia ter dito. Ninaeve achava que passar alguns dias tendo-a como exemplo seria ótimo para Arina aprender a se controlar. E tinha de haver alguma coisa que pudesse fazer pelas outras duas também. Ninaeve entendia muito bem aqueles que desejavam paz e segurança. Na manhã do segundo dia, enquanto os temperamentos ainda estavam mansos e as línguas, algumas, ainda estavam ásperas, houve uma conversa estranha. Ninaeve fez um comentário bastante ameno sobre Elaine não estar no palácio da mãe e não pensar que Ninaeve dormiria todas as noites espremida contra a parede. Elaine pinou o queixo, mas, antes que pudesse abrir a boca, Birgit se intrometeu. Você é a filha herdeira de Andor? Ela mal olhou para os lados para se certificar de que não havia ninguém perto bastante para ouvir. Sou. Elaine soou mais respeitável do que Ninaeve se recordava de ter ouvido em um bom tempo. Mas havia um quê de satisfação? Com o rosto completamente inexpressivo, Birgit apenas se afastou e subiu até a proa, onde se sentou em um rolo de corda e ficou olhando o rio à frente. Elaine franziu a testa e, por fim, foi se sentar ao lado. As duas ficaram conversando tranquilamente por um bom tempo. Ninaeve não teria se juntado a elas nem que tivessem lhe pedido. Fosse qual fosse a discussão, Elaine pareceu um pouco chateada, como se tivesse esperado um resultado diferente. Mas, depois daquilo, as duas nunca mais se trataram com grosseria. Naquele mesmo dia, mais tarde, Birgit retomou seu nome verdadeiro, embora tenha sido em um último arroubo de mau humor. Com Mogdin seguramente para trás, ela e Elaine lavaram o cabelo e tiraram a cor preta com folha-saco. E Neres, ao ver uma com cachos acobreados na altura do ombro e a outra com o cabelo dourado em uma intrincada trança e portando um arco e uma aljava, soltou um resmungo ácido sobre Birgit, diretamente daquelas histórias idiotas. Para azar dele, ela escutou. Aquele era o nome dela, disse-lhe Birgit em um tom áspero. E, se ele não gostasse, ela o flecharia pelas orelhas no mastro que ele escolhesse. Vendada. O homem saiu andando às pressas com o rosto enrubescido e gritando para que seus homens apertassem as cordas que, fossem mais apertadas, acabariam arrebentando. Àquela altura, Ninaeve não teria se importado se Birgit de fato cumprisse a ameaça. A folha-saco podia até ter deixado um leve aspecto avermelhado em seu cabelo, mas estava perto bastante da cor natural para deixá-la quase gritando de alegria.
a menos que todos a bordo fossem acometidos de gengivite e dor de dente. Ainda tinha folha a saco sobrando, e funcho vermelho suficiente para manter seu estômago quieto. Ninaive não conteve um suspiro de satisfação quando seu cabelo secou e foi adequadamente trançado de novo. Claro que, com Elaine canalizando bons ventos e Neres navegando dia e noite, as fazendas e aldeias com seus telhados de palha passavam rápidos pelas margens. Pessoas acenavam durante o dia e viam janelas acesas à noite, sem sinal dos tumultos rio acima. Mesmo larga como era aquela embarcação de péssimo nome, seu desempenho navegando pelo rio era bom. Neres parecia dividido entre o prazer de sua sorte com ventos tão bons e a preocupação por se deslocar à luz do dia. Mais de uma vez, olhou saudoso para um fim de mundo qualquer, um regato coberto de árvores ou um lago que avançava bem para dentro da margem, onde o serpente do rio poderia ser ancorado e escondido. Vez ou outra, posicionada de modo que pudesse ouvir, Ninaive fazia observações sobre como o homem devia estar feliz, porque as pessoas em Samara, em pouco tempo, não estariam mais em seu navio, acrescentando um ou outro comentário a respeito de como essa ou aquela mulher estava ótima depois de descansar, ou sobre quão cheios de vida eram seus filhos. Foi o bastante para lhe tirar imediatamente da cabeça qualquer ideia de fazer uma parada. Teria sido mais fácil ameaçá-lo com os Shenaranos ou com o Tom e Juilin, mas aqueles sujeitos já estavam ficando convencidos demais. E Ninaive, com certeza, não pretendia discutir com um homem que não a olhava nem falava com ela. O amanhecer cinzento do terceiro dia encontrou a tripulação operando os remos para levá-los até uma doca em Boanda. Tratava-se de uma cidade de tamanho considerável, maior que Samara, em uma ponta de terra onde o ligeiro rio Boerne, que descia de Geraná, desaguava no Eldar mais lento. Havia inclusive 3 torres dentro das altas muralhas cinzentas e um edifício branco reluzindo sob um telhado vermelho que de certo poderia se passar por um palácio, ainda que pequeno. Quando o serpente do rio foi bem atado às pesadas estacas na extremidade de uma das docas, estacas que estavam enterradas até metade em lama seca, Ninaive se perguntou em alto e bom som por que Neres havia se dado ao trabalho de ir até Samara, quando poderia ter descarregado seus produtos ali. Elaine apontou com a cabeça para um homem robusto que estava na doca, usando uma corrente com algum tipo de sinete pendurado na altura do peito. Havia vários outros, como ele, todos com a corrente e um casaco azul, observando com atenção 2 outros navios bem grandes descarregarem nas demais docas. Fiscais coletores da rainha Aliandre, eu diria. Tamborilando os dedos na amurada, Neres não estava olhando para os homens com a mesma atenção que eles observavam as outras embarcações. Talvez tivesse algum acerto pessoal de Samara. Acho que ele não quer papo com esses aí. Ignorados pelos fiscais coletores, os homens e mulheres de Samara marcharam relutantes pela prancha. Pessoas não passavam por procedimentos alfandegários. Para os samaranos era o início das incertezas. Tinham a vida pela frente e, para começar de novo, possuíam apenas o local onde estavam e o que Ninaive e Elaine lhes dera. Antes que todos tivessem chegado à metade da doca, ainda andando em grupo, algumas das mulheres já começavam a parecer tão desanimadas quanto os homens. Alguns até começaram a chorar. O rosto de Elaine era de pura preocupação. Sua vontade era sempre cuidar de todos. Ninaive torceu para que Elaine não descobrisse que ela doara mais algumas moedas de prata para uma ou outra mulher. Nem todos abandonaram o navio. A Arina ficou, assim como Nicole e Marigan, que segurava firme seus filhos, cujos olhos fitavam em silêncio ansioso as outras crianças que desapareciam em direção à cidade. Desde Samara, os 2 garotos não haviam dito uma só palavra que Ninaive tivesse ouvido. Quero ir com você, disse Nicole a Ninaive,
torcendo as mãos inconscientemente. Me sinto segura perto de você. Marigan aqueceu, enfática. A Arena não disse nada, mas se aproximou das outras duas, fazendo questão de se incluir no grupo, mesmo enquanto lançava um olhar neutro a Ninaeve, desafiando-a a mandá-la embora. Tom balançou a cabeça de leve e Juilin fez uma careta, mas foi para Elaine Bridget que Ninaeve olhou. Elaine não hesitou em aquecer, e a outra foi apenas um segundo mais lenta. Ninaeve recolheu as saias e marchou até Neres, de pé na popa. Suponho que agora vou ter meu navio de volta, disse ele, para algum ponto vazio entre a embarcação e a doca. Já não era sem tempo. Esta viagem tem sido a pior que eu já fiz. Ninaeve abriu um enorme sorriso. Desta vez, ele olhou, sim, para ela, antes que terminasse de falar. Bem, quase olhou. Não que Neres tivesse muita escolha. Não dava para apelar para as autoridades de Boanda. E, se não gostasse dos preços que ela oferecia, bem, ainda assim teria que navegar rio abaixo. Então, o Serpente do Rio voltou a zarpar rumo a Eboldar, com uma parada pela frente, da qual ele só seria informado quando Boanda começasse a ficar para trás. Salidar, grunhiu ele, olhando fixamente por sobre a cabeça de Ninaeve. Salidar está abandonada desde a Guerra dos Mantos Brancos. Só uma tola iria querer desembarcar lá. Mesmo sorrindo, Ninaeve estava com raiva suficiente para abraçar a fonte. Neres soltou um rugido e deu um tapinha no pescoço e na cintura ao mesmo tempo. As mutucas são terríveis nesta época do ano, comentou Ninaeve simpática. Birgit caiu na gargalhada antes que estivesse na metade do converso. De pé na prua, Ninaeve respirou fundo quando Elaine canalizou para aumentar a força do vento e fazer o serpente do rio se deslocar em meio à forte corrente que fluía do Boerne. Estava quase comendo funcho vermelho no lugar das refeições, mas, mesmo que acabasse com o estoque antes de salidar, não se importaria. A jornada estava quase chegando ao fim. Nesse sentido, tudo o que enfrentara valerá a pena. Claro que nem sempre pensara assim, e as línguas irritantes de Elaine e Bridget não haviam sido a única causa. Naquela primeira noite, deitada só de camisola na cama do capitão, enquanto Elaine, aos bocejos, ocupava a cadeira, e Bridget se reclinava contra a porta com a cabeça raspando nas vigas, Ninaeve usara um anel com a pedra retorcida. Uma única lamparina presa a um suporte enferrujado fornecia luz e, surpreendentemente, um cheiro de especiarias adivinhando o óleo. Talvez Neres também não gostasse do fedor de mosto e mofo. Se Ninaeve aninhava o anel entre os seios de maneira ostensiva, assegurando as demais que ele encostava na pele, bem, tinha razão para tal. Algumas horas com as duas, sendo um pouco mais razoáveis, não a tornara menos cautelosa. O coração da pedra estava exatamente como estivera em todas as ocasiões anteriores. Uma luz pálida vinda de todos os lados e de lugar nenhum. A reluzente espada de cristal, Calandor, fincada nas pedras do calçamento abaixo da grande cúpula. Imensas colunas de pedra vermelha polida enfileirando-se até as sombras. E aquela sensação de estar sendo observada, tão comum em Tel Aerandiriod. Ninaeve se controlou para não fugir nem iniciar uma busca frenética por entre as colunas. Se obrigou a parar ao lado de Calandor e ficou contando devagar até 1000, fazendo uma pausa de 100 em 100 para chamar por Egwene. Aquilo era tudo o que podia fazer. O controle que tanto a orgulhava desaparecera. Suas roupas se alternavam conforme pensava em Mogdin, Egwene, Rand e Lan. De minuto em minuto, lãs grossas de 2 rios se transformavam em um manto abafado com um capuz profundo, que virava um conjunto de armaduras de manto branco, que se tornava um vestido de seda vermelha, só que transparente,
que se transformava em um manto ainda mais grosso, que virava. Ela achava que o rosto também estava mudando. Assim que viu as próprias mãos, cuja pele estava mais escura que a de Juirim. Talvez Mogedin não pudesse reconhecê-la. Egwene! O último chamado rouco ecoou entre as colunas, e Ninaeve se obrigou a ficar ali, tremendo, por mais uma contagem até 100. Exceto por sua presença, a grande câmara permanecia vazia, desejando sentir mais arrependimento que afobação. Ela saiu do sonho. E se viu deitada, tocando o anel de pedra na correia, fitando as espessas vigas acima da cama e escutando os milhares de rangidos do navio seguindo em disparada rio acima, em meio à escuridão. Ela estava lá? Indagou Elaine. Você não passou muito tempo dormindo, mas... Estou cansada de sentir medo, interrompeu Ninaeve, sem tirar os olhos das vigas. Estou tão cansada de ser uma covarde. As últimas palavras se dissolveram em lágrimas que ela não conseguiu nem refrear nem esconder, independentemente de quanto tenha esfregado os olhos. Em um instante, Elaine estava ao seu lado, abraçando-a e alisando seu cabelo, e no momento seguinte, Birgit pressionava um pano umedecido com água fria em sua nuca. Ninaeve chorou enquanto as ouvia dizer que ela não era covarde. Se achasse que Mogedin estava me caçando, afirmou Birgit por fim, eu fugiria. Se não houvesse nenhum outro esconderijo além da toca de um texugo, eu me retorceria toda, viraria uma bola e só pararia de suar quando ela fosse embora. Eu também não ficaria na frente de um dos Esredit, de Serandin, se ele estivesse vindo na minha direção, e nada disso é covardia. Você precisa escolher o momento e o local, e investir contra aquela mulher quando ela menos esperar. Se algum dia eu tiver a oportunidade, vou me vingar dela, mas só se for nessas condições. Em qualquer outra circunstância, seria tolice. Estava longe de ser o que Ninaeve queria ouvir, mas suas lágrimas e o conforto das duas abriram outra fenda nas sebes espinhentas que haviam crescido entre elas. Vou provar que você não é covarde. Tirando da caixa de madeira escura da prateleira onde a colocara, Elaine pegou o disco de ferro com gravações espiraladas. Vamos voltar lá juntas. Aquilo, Ninaeve queria ouvir menos ainda, mas não havia como evitar. Não depois que as duas tinham lhe dito que ela não era covarde. Assim, lá foi ela de novo com Elaine. Para a pedra de Tear, onde ficaram encarando Kalandor, melhor do que ficar olhando por cima do ombro, se perguntando se Mogedin iria aparecer. Então, para o Palácio Real de Kemlin, com Elaine à frente, e a seguir, sob a liderança de Ninaeve, para Campo de Emond. Ninaeve já vira palácios antes, com suas imensas muralhas, grandes tetos pintados e pisos de mármore, suas douraduras, belos tapetes e tapeçarias elaboradas. Mas era ali que Elaine havia crescido. Vê-la sabendo disso a fez entender um pouco sobre Elaine. Claro que a mulher esperava que o mundo se curvasse a ela. Crescera sendo ensinado que seria assim, e em um lugar onde era assim. Elaine, uma imagem pálida de si mesma por conta do terangral que estava usando, ficou extremamente quieta durante o tempo em que estiveram ali. No entanto, Ninaeve, por sua vez, ficou quieta em Campo de Emond. Para começar, a aldeia estava maior do que ela recordava, com mais casas com telhado de palha e outras estruturas de madeira sendo erguidas. Alguém estava construindo uma casa bem grande logo na entrada da aldeia. 3 andares enormes e um plinto de pedra de 5 passadas de altura, coberto de nomes entalhados, fora erigido no campo. Reconheceu boa parte deles. Em sua maioria, eram nomes de 2 rios. Havia o mastro de bandeira de cada lado do plinto, um encimado por um estandarte com uma cabeça de lobo vermelha e o outro com uma águia vermelha.
Tudo parecia próspero e feliz, até onde ela intuía, sem ninguém por lá. Mas não fazia sentido. Que raios eram aqueles estandartes? E quem estaria construindo uma casa como aquela? Em um piscar de olhos, estavam na Torre Branca, no gabinete de Elaida. Ali, nada mudara, exceto por só meia dúzia de bancos ainda permanecerem no semicírculo à frente da escrivaninha, e do tríptico de Bowman que sumira. A pintura de Randy continuava lá, com um rasgo grosseiramente remendado na tela ao longo do rosto dele, como se alguém tivesse arremessado algo na obra. Elas folhearam os papéis da caixa laqueada e entalhada com os falcões dourados, e também os da mesa da curadora, na antessala. Os documentos e as cartas mudavam enquanto elas liam, mas ainda assim deu para descobrirem algumas informações. Elaida sabia que Randy cruzara a mulher do dragão e chegara a cair Rien, mas quanto ao que ela pretendia fazer a respeito, não havia nenhuma pista. Uma exigência furiosa para que todas as Aes Sedai voltassem à torre de imediato, a menos que tivessem ordens específicas da própria Elaida para fazer o contrário. Elaida parecia estar com raiva de muita coisa. De que tão poucas irmãs tivessem retornado após sua oferta de anistia, e de que a maior parte dos espiões de Tarabon permanecessem em silêncio, de que Pedro Unial ainda estivesse convocando os mantos brancos a retornar para a Amadícia, sem que ela soubesse porquê, de que Davram Bashir ainda não tivesse sido encontrado, apesar de ter um exército consigo. Havia fúria em todos os documentos com seu selo. Nenhum aparentava ser realmente útil ou interessante, exceção feita, talvez, ao dos mantos brancos. Não que elas devessem ter alguma dificuldade quanto a isso, enquanto estivessem no Serpente do Rio. Quando retornavam a seus corpos no navio, Elaine se manteve em silêncio ao se levantar da cadeira e recolocar o disco na caixa. Sem pensar, Nynaeve se pôs de pé para ajudá-la a tirar o vestido. Birgit subiu a escada aos trancos e barrancos quando as duas, trajando duas camisolas, foram juntas para a cama. Pretendia dormir bem no alto da escada, afirmou. Elaine canalizou para apagar a lamparina. Após um tempo deitada no escuro, disse: O palácio parecia tão vazio, Nynaeve. Dava uma sensação de vazio tão grande. Nynaeve não sabia que outra opção poderia haver para qualquer lugar em Tel Laeranriod. Foi o terangrial que você usou. Você me pareceu meio desbotada. Bem, eu achei que estava ótima. Porém, havia só um quê de aspereza na voz de Elaine, e as duas se acomodaram para dormir. Nynaeve se lembrava muito bem dos cotovelos de Elaine, mas nem eles foram capazes de diminuir seu bom humor, assim como a reclamação da garota de que ela tinha pés gelados. Ah, lembrança de dormir de casal, hein? Nynaeve conseguira. Talvez esquecer de que estava com medo não fosse o mesmo que não senti-lo, mas pelo menos voltar ao mundo dos sonhos. Talvez, algum dia, fosse capaz de não sentir mais medo. Tendo começado, era mais fácil seguir do que parar. Em todas as noites, a partir daquela, entraram juntas em Tel Aeranriod, sempre fazendo uma visita à torre para ver o que conseguiam descobrir. Não havia muita coisa além de uma ordem enviando um emissário a Salidar para convidar as Aes Sedai de lá para retornar à torre. Exceto pelo fato de que o convite, o tanto que Nynaeve leu antes de ele se transformar em um relatório sobre uma triagem de noviças com potencial de atitude adequada, fosse qual fosse o significado disso, era mais uma exigência de que aquelas Aes Sedai se submetessem imediatamente a Elaida e agradecessem por terem permissão para isso. Todavia, foi a confirmação de que as duas não estavam perseguindo uma lebre selvagem.
O problema com o restante dos fragmentos que viam eram que elas não sabiam o suficiente para encaixar as peças. Quem era esse tal de Davram Bashir? E por que Lada estava tão ansiosa para encontrá-lo? Por que Lada proibira a todos de mencionar o nome de Mazrinten, o falso dragão, sob ameaça de punições severas? Por que tanto a rainha Tenóbia de Saldaeia quanto o rei Azar de Shenar haviam escrito cartas educadas, mas claramente ressentidas pela intromissão da torre em seus assuntos? Tudo aquilo fez Elaine murmurar um dos ditados de Line. Para conhecer dois, é preciso primeiro conhecer um. Ninaeve não pôde discordar. Além das viagens ao gabinete de Elaida, elas treinavam o controle, tanto de si mesma quanto das coisas ao redor no mundo dos sonhos. Ninaeve não pretendia ser flagrada de novo por Egwene e pelas sábias. Quanto a Mogdin, tentava nem pensar nela. Era bem melhor se concentrar nas sábias. Sob o truque de Egwene de aparecer nos sonhos delas como acontecera em Samara, não conseguiram decifrar nada. Chamá-las só fazia aumentar aquela sensação desconfortável de estarem sendo observadas, e a mulher não fez outra aparição daquele tipo. Tentar manter outra pessoa em Tel Aeraniriod era incrivelmente frustrante, mesmo após Elaine ter pego o macete, que era ver o outro apenas como mais uma parte do sonho. Ela finalmente conseguiu, e Ninaeve parabenizou-a com o máximo de graça possível, já que ainda demorou alguns dias para repetir o feito. Elaine tinha aquela aparência nebulosa nos sonhos, e até parecia mesmo feito de névoa, desaparecendo com um sorriso sempre que desejava. Quando Ninaeve, por fim, conseguiu prendê-la ali, o esforço era o mesmo de carregar um pedregulho. Criar formas ou flores fantásticas só de pensar nelas era bem mais divertido. O esforço envolvido parecia estar relacionado tanto ao tamanho do objeto, quanto com se ele poderia de fato existir. Árvores cobertas de flores vermelhas, douradas e púrpuras em formatos malucos eram mais difíceis de se fazer do que um espelho para examinar as modificações do vestido. Um reluzente palácio de cristal brotando do chão era ainda mais difícil, e ainda que parecesse sólido ao toque, transformava-se sempre que a imagem dentro da mente vacilava, e acabava desaparecendo assim que a imagem sumisse. Chegaram a um acordo silencioso sobre deixar animais de lado, depois que um ser bem peculiar, parecido com um cavalo, mas com um chifre no focinho, perseguiu-as até o alto de uma colina antes que as duas conseguissem fazê-lo desaparecer. Aquilo chegou perto de desencadear uma nova discussão, com uma afirmando que a outra o havia criado. Mas então Elaine recuperou o suficiente de sua personalidade e começou a rir sobre a imagem das duas correndo a toda a colina acima com as asas levantadas e gritando para aquela coisa ir embora. Nem a teimosa recusa de Elaine de admitir que a culpa fora dela conseguiu evitar que Ninaeve começasse a rir também. Elaine se alternava entre o disco de ferro e a placa que parecia de âmbar com o entalhe de uma mulher adormecida, mas de fato não gostava de usar nenhum dos dois terangreal. Mesmo que usasse ambos com afinco, não se sentia tão dentro de Tel Aeraniriod quanto com o anel. E os dois realmente exigiam esforço. Não era possível amarrar o fluxo de espírito, o que causava a saída imediata do mundo dos sonhos. Canalizar qualquer outra coisa ao mesmo tempo parecia quase impossível, ainda que Elaine não soubesse porquê. Ela parecia mais interessada em como os objetos haviam sido confeccionados e não ficava nem um pouco contente por eles não revelarem seus segredos com tanta facilidade quanto os Adan. Não entenderam o porquê era uma pedra em seu sapato. Certa vez, Ninaeve experimentou um dos dois, por coincidência, na noite em que elas iam se encontrar com Egwene, a noite após deixarem Boanda. Não estaria com raiva suficiente, não fosse por aquilo que a irritava com mais frequência. Homens. Neres começara, caminhando pesadamente pelo convés quando o sol começou a baixar,
resmungando sozinho a respeito de ter tido sua carga roubada. Ela o ignorou, claro. Depois foi Tom que, armando sua cama aos pés do mastro, disse baixinho: ele não deixa de ter razão. Obviamente, ele não a vira ali perto, na luz fraca do pôr do sol, assim como o Juilin, agachado ao lado dele, também não. Ele é contrabandista, mas de fato pagou por aqueles produtos. Ninaev não tinha o direito de tomá-los. Os direitos de uma mulher são o que a maldita diz que tem, Uno gargalhou. Pelo menos é isso que dizem as mulheres de Shenar. Foi só então que eles a viram e ficaram em silêncio. Um ato prudente, mas atrasado, como de costume. Uno esfregou a bochecha, a que não tinha cicatriz. Remover as bandagens naquele mesmo dia e, àquela altura, já sabia o que havia sido feito. Ninaev achou que ele parecia envergonhado. Era difícil afirmar isso naquelas sombras que se modificavam tão depressa, mas os outros dois tinham expressões neutras. Ela não respondeu, claro, apenas se afastou, batendo os pés, agarrando a trança com firmeza. Até desceu a escada batendo os pés. Elaine já estava com o disco de ferro na mão. A caixa de madeira escura repousava aberta na mesa. Ninaev apanhou uma placa amarelada com a mulher adormecida entalhada no interior. Era escorregadia e macia, nada que arranharia metal. Com uma ponta de raiva ardendo, Saidar era um brilho tépido quase imperceptível em seus ombros. Talvez eu consiga descobrir alguma coisa sobre por que esse troço só deixa canalizar os pinguinhos. E foi assim que ela se viu no coração da pedra, canalizando um fluxo de espírito para a placa que, em Tel Laerandiriod, estava enfiada em sua bolsinha da cintura. Como fazia sempre no mundo dos sonhos, Elaine trajava um vestido adequado para a corte da mãe. Uma seda verde bordada com ouro em volta da gola, além de um colar de braceletes de ouro e pedras da lua. Nossa, uma loirinha de verde. Mas Ninaev se surpreendeu ao descobrir que ela própria vestia algo parecido, embora seu cabelo estivesse com uma trança e na cor natural, em vez de solto. O vestido era azul claro e prateado, e, se não era tão decotado quanto os de Luca, ainda era mais do que achava que escolheria. Contudo, gostou do modo como a gota de fogo solitária em seu cordão de prata reluzia entre seus seios. Egwene não acharia tão fácil intimidar uma mulher vestida daquela forma. Não que aquilo tivesse algo a ver com o motivo de ter se trajado assim, ainda que inconscientemente. Logo percebeu o que Elaine quisera dizer com se achar ótima. Para si mesma, Ninaev não parecia diferente da outra mulher, que tinha um anel de pedra retorcido e enredado no colar. Elaine, no entanto, disse que ela parecia enevoada. A sensação de Saidar também estava enevoada, a não ser pelo fluxo de espírito que ela começara a tecer ainda acordada. O resto era débil, e até o calor contínuo da fonte verdadeira parecia emudecido. Sua raiva continuava intensa o suficiente apenas para que canalizasse. Se sua irritação com os homens desaparecera diante da confusão, a confusão passara a irritá-la. Preparar-se para confrontar Egwene não tinha nada a ver com aquilo. Ela não estava se preparando, e não havia razão para o gosto distante de samambaia ferina fervida e de folha sábia em pó em sua língua. Porém, produzir uma única chama dançando em pleno ar, uma das primeiras coisas que se ensinava a uma noviça, parecia tão difícil quanto carregar lã nas costas. A chama parecia tênue mesmo para ela, e assim que Ninaev amarrou a tessitura, começou a se dissipar. Segundos depois, não existia mais. As duas? Indagou Ames. Ela e Egwene tinham acabado de aparecer do outro lado de Kalandor, ambas com saias, blusas e chales Aiel. Egwene, ao menos, não se enfeitara com tantos colares e braceletes.
Por que está tão estranho, Ninaeve? Aprendeu a vir caminhando? Ninaeve levou um susto. Odiava quando as pessoas chegavam de mansinho. Gwen, como você? Começou ela, alisando as saias ao mesmo tempo em que Elaine disse. Gwen, não entendemos como você. Gwen as interrompeu. Rand e Zael obtiveram uma grande vitória em Cair Rien. As palavras vieram em uma torrente. Tudo o que elas lhe contaram nos sonhos de Samael, a ponta de lança Xianshan. Cada palavra praticamente atropelava a seguinte, e Egwene dizia tudo com um olhar determinado. Ninaeve e Elaine se entreolharam, confusas. Ela, com certeza, já lhes contara aquilo. Não podiam ter imaginado, não com cada palavra agora confirmada. Até Ames, o longo cabelo branco enfatizando ainda mais a idade indefendida de seu rosto, diferente de uma Aes Sedai, olhava impressionada para aquele dilúvio. Matt matou o Culadin? Exclamou Ninaeve em dado momento. Aquilo não fora mencionado nos sonhos com Egwene. Aquilo não parecia do feitio de Matt. Liderando soldados? Matt? Quando Egwene finalmente se aquietou, mexendo no chale com a respiração acelerada, já que mal parara para respirar durante o processo, Elaine disse baixinho. Ele está bem? Soou como se estivesse começando a duvidar das próprias lembranças. Tão bem quanto se poderia esperar, respondeu Ames. Ele exige demais de si mesmo e não dá ouvidos a ninguém, só a Moiraine. Ames não parecia contente. A Vianda fica com ele a maior parte do tempo, completou Egwene. Está cuidando bem dele para você. Ninaeve duvidava. Não sabia muito sobre Zael, mas suspeitava que, se Ames dizia demais, qualquer outra pessoa diria de maneira fatal. Elaine pareceu concordar. Então por que ela está deixando que ele exija tanto de si? O que ele está fazendo? Bastante coisa, ao que parecia, e além da conta. 2 horas por dia treinando a espada com Lan ou qualquer outra pessoa que encontrasse. Aquilo fez a boca de Amy se estreitar de amargura. Mais 2 estudando o modo Aiel de lutar sem armas. Egwene podia considerar isso estranho, mas Ninaeve sabia bem como era ficar indefeso quando não se conseguia canalizar. Hunt, no entanto, com certeza nunca se veria nessa situação. Tornara-se um rei ou algo maior, cercado por guardas farda Aresmai e dando ordens a lords e ladies. Na verdade, passava tanto tempo lhes dando ordens e perseguindo-os para se certificar de que estavam sendo cumpridas, que não desperdiçaria tempo com refeições se as donzelas não lhe levassem comida onde quer que ele estivesse. Por algum motivo, enquanto aquilo parecia irritar Egwene quase tanto quanto irritava Elaine, Ames estava se divertindo, embora seu rosto tenha retomado a dureza Aiel, assim que ela se deu conta de que Ninaeve percebera. Outra hora de cada dia era concedida a uma estranha escola que ele fundara e que convidava não só estudiosos, como artesãos, desde um sujeito que fazia lunetas, a uma mulher que construíra um tipo de besta imensa com polias capazes de atirar uma lança a 1 milha de distância. Eita porra, um canhão esse negócio? Hunt não contara a ninguém qual era o seu propósito com aquilo, exceto talvez a Moiraine, mas a única resposta que a Aes Sedai dera a Egwene foi que o ímpeto de deixar algum legado era forte em todos. Moiraine não parecia se importar com o que Hunt fazia. Os Shards que sobraram estão recuando para o norte, informou Ames, seca. E os outros mais atravessaram a muralha do dragão para se juntar a eles todos os dias. Mas Rand Altor parece ter se esquecido disso. Está mandando as lanças para o sul, em direção a Tear. Metade já foi. Roark diz que ele nem explicou o motivo para os chefes. E acho que Roark não mentiria para mim. Tirando talvez a Vienda, Moiraine é quem fica mais perto de Rand Altor, mas, ainda assim,
Ela se recusa a fazer perguntas a ele. Balançando a cabeça, ela resmungou. Mas em defesa dela, posso dizer que nem a Vienda descobriu alguma coisa. A melhor maneira de guardar um segredo é não contá-lo a ninguém, respondeu Elaine, o que rendeu a ela um olhar sério. Ames não ficava muito longe de Baer quando o assunto era de olhares que deixavam qualquer um inquieto. Não vamos chegar a uma conclusão aqui, disse Ninaeve, fixando o olhar em Egwene, que parecia incomodada. Se havia um bom momento para começar a consertar o equilíbrio entre as duas, era melhor que fosse aquele. O que eu quero saber? Você tem razão, cortou Egwene. Não estamos no gabinete de Sherian, onde podemos ficar à toa fofocando. O que vocês têm para nos dizer? Ainda estão com o conjunto itinerante de Mestre Luca? Ninaeve prendeu a respiração, as perguntas lhe escapando da mente. Havia tanto que contar, e tanto a não contar. Ela contou como tinha seguido Lanfear até a reunião com os abandonados, e só falou de ter visto Mogedin espionando. Não que estivesse evitando contar como Mogedin a tratara. Não muito, não exatamente. Mas Bridget não liberara as duas da promessa de guardar segredo. Claro que aquilo significava não dizer nada a respeito de Bridget, que a mulher estava com elas. Era estranho, já que Egwene sabia que Bridget às vezes as estava ajudando, e ainda tinham que fingir que Egwene não sabia de nada. Mas Nynaeve conseguiu, apesar de gaguejar toda vez que Egwene arqueava as sobrancelhas. Graças à luz, Elaine ajudou a contar de Samara como sendo culpa de Galad e Mazema, o que de fato era verdade. Se qualquer um dos dois tivesse simplesmente lhe contado sobre o navio, nada do que se seguiu teria acontecido. Quando ela terminou, mencionando Salidar, Ames perguntou com a voz calma: Você tem certeza de que elas vão apoiar o cara carne? Elas devem conhecer as profecias do dragão tão bem quanto Elaida, respondeu Elaine. A melhor maneira de se oporem a ela é se unirem a Rand e deixarem claro para o mundo que elas pretendem apoiá-lo até o fim, até Tarmon Gaidon. Não havia o menor sinal em sua voz que indicasse que não estava falando de um completo estranho. Do contrário, elas não passam de rebeldes, sem nenhuma pretensão de legitimidade. Elas precisam dele, no mínimo, tanto quanto ele precisa delas. Ames fez que sim, mas não parecia concordar totalmente. Acho que me lembro de Mazema, afirmou Egwene. Olhos encovados e rabugento? Nineve aqueceu. Não consigo vê-lo como profeta, mas posso imaginá-lo incitando um motim ou uma guerra, sim. Tenho certeza de que Galad só fez o que achava que era o melhor. As bochechas de Egwene ficaram levemente coradas. Até a mera lembrança do rosto de Galad era capaz daquilo. Rand vai querer saber a respeito de Mazema e de Salidar, se eu conseguir fazê-lo ficar parado o suficiente para ouvir. Quero saber como é possível vocês duas estarem aqui, disse Ames. Ela escutou a explicação e examinou a placa na mão quando Ninaeve a entregou. Outra pessoa tocando o terangreal enquanto ela usava lhe causou arrepios. Acho que você está menos aqui que Elaine, opinou a sábia, por fim. Quando uma andarilha entra no mundo dos sonhos, só um pedacinho meio pequeno dela permanece no corpo, apenas o bastante para mantê-la viva. Se ela dorme um sono leve, onde pode estar aqui e também conversar com alguém no mundo desperto, fica com a aparência igual à sua para alguém que está aqui por inteiro. Talvez seja a mesma coisa. Não sei se gosto de qualquer mulher que saiba canalizar entre Intel e Eranriod, mesmo nesse estado. Ela devolveu o terangreal para Ninaeve. Deixando escapar um suspiro de alívio, Ninaeve se apressou em guardar a placa. Seu estômago ainda estava embrulhado. Se já disseram tudo. Ames fez uma pausa, enquanto Ninaeve e Elaine confirmavam às pressas que aquilo era o fim. Os olhos azuis da mulher eram incrivelmente penetrantes.
Então temos que ir. Admito que há mais vantagem nesses encontros do que eu supus inicialmente, mas ainda tenho muito que fazer hoje à noite. Ela lançou um olhar para Egwene e as duas desapareceram juntas. Ninaeve e Elaine não hesitaram. Em torno delas, em um piscar de olhos, as grandes colunas de pedra vermelha se transformaram em uma salinha de paredes escuras e pouca mobília, toda simples e robusta. A raiva de Ninaeve estivera vacilante, e com isso, sua retenção de Saidar, mas o gabinete da mestra das noviças firmou as duas coisas. Insolente e teimosa. Esperava que Sherian estivesse em Saidar. Seria um prazer encará-la de igual para igual. Contudo, queria estar em outro lugar. Elaine se olhava no espelho de moldura dourada e tocava o cabelo, distraída, arrumando-o. Não que ela precisasse usar as mãos para isso, ali. Ela também não gostava de estar naquele aposento. Por que Gwen sugeria reunir-se ali? O gabinete de Elaida podia até não ser o melhor local, não ser o local mais confortável, mas era melhor que aquilo. No momento seguinte, Egwene apareceu do outro lado da ampla mesa, os olhos gélidos e as mãos na cintura, como se aquele cômodo pertencesse a ela. Antes que Ninaeve pudesse abrir a boca, Egwene começou. Suas tagarelas desmioladas, vocês por acaso viraram duas burras sem juízo? Se eu peço para alguma coisa ficar só entre vocês, vocês saem contando imediatamente para a primeira pessoa que vem pela frente? Nunca pararam para pensar que não precisam dizer tudo para todo mundo? Pensei que fossem boas em guardar segredos. As bochechas de Ninaeve foram esquentando. Pelo menos, não havia como estar tão vermelha quanto Elaine. Egwene ainda não tinha acabado. Quanto a como eu fiz aquilo, não posso ensinar. Vocês precisam ser andarilhas dos sonhos. Se conseguem tocar os sonhos de alguém usando o anel, não sei como. E duvido que consigam com aquele outro troço. Tentem se concentrar no que estão fazendo. Talvez Salidar não seja nada do que vocês estão esperando. Agora, também tenho outras coisas para fazer hoje à noite. Pelo menos tentem ser espertas. E ela desapareceu tão de repente que a última palavra pareceu ecoar do ar vazio. A vergonha corroeu a raiva de Ninaeve. Ela tinha quase explodido com o pedido de Egwene. E Birgit, como podia guardar segredo quando a outra mulher sabia? A vergonha venceu e Saidar lhe escapou pelos dedos feito areia. Ninaeve acordou com um susto, agarrando o terangreal amarelo com firmeza em uma das mãos. A lamparina presa ao suporte diminuíra para uma luz bem fraca. Elaine estava deitada perto dela, ainda dormindo. O anel, na correia, deslizara para a cavidade da garganta. Resmungando sozinha, Ninaeve passou por cima da amiga para guardar a placa e derramou um pouco de água no lavatório para lavar o rosto e o pescoço. A água estava morna, mas pareceu fria. Naquela luz sombria, achou que o espelho mostrava que ainda estava enrubescida. Bela tentativa de consertar o equilíbrio. Se ao menos tivessem se encontrado em outro local. Se ao menos não tivesse dado com a língua nos dentes feito uma garotinha desmiolada. Teria sido melhor se estivesse usando o anel, em vez de aparecer uma assombração aos olhos de Egwene. Era tudo culpa de Tom e Juilin e Uno. Se eles não a tivessem deixado com raiva. Não. A culpa era de Neres. Ele... Ninaeve pegou o jarro com as duas mãos e lavou a boca. Era só do gosto do sono que estava tentando se livrar. Não de samambaia felina fervida e folha sábia em pó. Não mesmo. Quando se virou do lavatório, Elaine estava se sentando e desatando o cordão de couro que prendia o anel. Vi você perdendo Saidar, então dei uma passada no gabinete de Elaida. Mas achei que não devia demorar porque você podia ficar preocupada. Não descobri nada. Só que Shemerin vai ser detida e rebaixada à seita.
Ela se levantou e enfiou o anel na caixa. Elas podem fazer isso? Rebaixar uma Aes Sedai? Não sei. Acho que Elad está fazendo o que bem entende. E Gwen não deveria usar aquelas roupas a Aiel. Não são muito elegantes. Nynaeve deixou escapar o ar que estava prendendo. Era óbvio que Elaine queria ignorar o que Gwen dissera. Nynaeve estava disposta a permitir. Não, com certeza não são. Ela subiu na cama e se encolheu contra a parede. As duas se revezavam dormindo na metade externa. Eu nem tive a chance de mandar um recado para Randy. Elaine subiu em seguida e a lamparina se apagou. As janelinhas só deixavam entrar uma nesga de luar. Iam para a vianda. Se ela está cuidando dele para mim, então precisa cuidar mesmo. Randy não é um cavalo, Elaine. Você não é dona dele. Eu nunca disse que era. Como você se sentiria se não se interessasse por alguma cair-hiena? Não seja boba. Vá dormir. Nynaeve enfiou a cara no travesseirinho. Talvez devesse ter mandado uma mensagem para Lã. Todas aquelas nobres, tanto tairenas quanto cair-hienas, dizendo palavras melosas para um homem, em vez da verdade. Era melhor ele não esquecer a quem pertencia. Abaixo de Boanda, as matas eram densas dos dois lados do rio, emaranhados intactos de árvores e videiras. Não viu mais aldeias ou fazendas. O Eldar podia muito bem estar correndo por áreas ermas a 1000 milhas de distância de presença humana. No início da tarde, 5 dias após a partida de Samara, o serpente do rio ancorou no meio de uma curva do rio, enquanto o único bote do navio transportava os passageiros remanescentes para uma praia de lama seca e rachada, bordejada por colinas baixas e arborizadas. Até os salgueiros imensos e os carvalhos com raízes profundas exibiam algumas folhas marrons. Não havia necessidade alguma de dar aquele colar para o homem, disse Nynaeve na margem, observando a aproximação do bote a remo carregado com 4 remadores, Juirim, e os últimos 5 Shienaranos. Esperava não ter sido ingênua. Nerys lhe mostrara seu mapa daquele trecho do rio e apontara a Salidar marcada a 2 milhas da água. Mas nada mais indicava que algum dia houvera uma aldeia perto dali. A muralha de árvores estava bem intacta. O que eu paguei a ele era mais do que suficiente. Não para cobrir a carga, retrucou Elaine. O fato de ele ser um contrabandista não significa que nós temos o direito de roubá-lo. Nynaeve se perguntou se ela andara conversando com o Juilin. Era provável que não. Era só a lei mais uma vez. Além do mais, opalas amarelas são cafonas, ainda mais naquela combinação. De qualquer forma, valeu a pena só para ver a cara dele. De repente, Elaine deu uma risadinha. Desta vez ele olhou para mim. Nynaeve tentou evitar, mas também acabou rindo. Tom estava mais acima, próximo das árvores, tentando distrair os 2 garotos de Marigan fazendo malabarismo com as bolas coloridas que tirava das mangas. Jaril e Sev fitavam-no, calados, e mal piscavam, agarrados um ao outro. Nynaeve não ficara surpresa quando Marigan e Nicola pediram para acompanhá-la. Nicola podia estar assentindo a Tom e gargalhando, mas passaria o tempo todo ao lado de Nynaeve, caso ela permitisse. A Arena querer vir, porém, tinha sido um tanto chocante. Ela estava sentada sozinha em um tronco caído, observando Birgit, que encordoava seu arco. As 3 talvez ficassem em choque quando descobrissem o que havia em Salidar. Ao menos Nicola encontraria seu santuário. E Marigan poderia até administrar suas ervas, caso não houvesse muitas amarelas por perto. Nynaeve, você chegou a pensar em como vão nos receber? Nynaeve encarou Elaine com perplexidade. As duas haviam cruzado meio mundo, ou quase isso, e derrotado a Aja Negra 2 vezes. Tinham recebido ajuda em Tear, tudo bem,
Mas o mérito então Chico fora só delas. Traziam notícias de Elaida e da torre que Ninaeve pôde apostar que ninguém em Salidar sabia a respeito. E, mais importante, podiam ajudar estas irmãs a entrar em contato com Rand. Não vou dizer que elas vão nos saudar como heroínas, Elaine, mas eu não me surpreenderia se nos dessem um beijo antes do final do dia. Só Rand já valeria isso. 2 dos marujos descalços saltaram do bote para não deixá-lo ir com a correnteza, e Juilin e os Genaranos respingaram água ao desembarcar. Então os maruchos retornaram aos trancos e barrancos para o bote. No serpente do rio, alguns homens já estavam levantando a âncora. Abra uma trilha para nós, Uno, ordenou Ninaeve. Pretendo chegar antes de escurecer. Pelo aspecto da floresta, repleta de videiras e vegetação rasteira e empoeirada, andar 2 milhas podia levar o dia todo. Isso se Neres não a tivesse enganado. Isso a preocupava mais do que qualquer outra coisa.